Bem-vindos ao Espaço Sideral, o podcast que ilumina o sucesso do entrevistado. Então, hoje a gente tem aqui a honra de receber Marcos, um amigo querido que eu conheci tem pouco tempo e depois a gente não se falou mais por causa da pandemia e hoje ele está aqui. Obrigada, Marcos. Bem-vindo para o nosso episódio aqui do podcast MKT Sideral. Eu que agradeço, viu, Alex? Eu fico muito satisfeito de estar aqui. Eu que me sinto muito honrado de ser convidado por você para contar um pouquinho da minha experiência, que é uma experiência que está começando ainda. Tem muita coisa para aprender, mas já aprendi um pouquinho nesses 3 anos aí de empreendedorismo, né? Você é aqui de BH como você me disse, você não nasceu aqui, mas tem muitos anos que você está aqui. Você teve uma formação e teve suas vivências, a sua experiência, e hoje você está no ramo de destilados. Exatamente. Eu nasci em Recife, né? Mas fui criado aqui em Belo Horizonte. Tenho um pai de Fortaleza, uma mãe mineira, e dessa conjunção eu nasci. E me formei aqui em Belo Horizonte como engenheiro metalurgista. Não tem nada a ver com destilados, a não ser que todo engenheiro metalurgista normalmente gosta de beber, sabe? A gente gosta muito de beber. Então, eu comecei a trabalhar como engenheiro metalurgista durante essa vida toda, durante 30 anos. E há 3 anos atrás, eu comecei a comercializar os produtos de uma destilaria de um colega também engenheiro metalurgista. Até o ponto de eu resolver largar a engenharia e me dedicar agora à comercialização de produtos. Então, se a gente for pensar no tempo que leva um negócio para amadurecer, relativamente tem pouco tempo. Como que foi? Você tomou essa decisão, ela foi pensada, ela foi planejada, houve uma oportunidade? Como que começou? Olha, como eu, nesse ramo de metalurgia, eu trabalhava numa multinacional e com franceses e japoneses, então a gente aprende a planejar um pouquinho, né? Que bom! Então, exatamente. Eles ajudaram muito nessa decisão que eu tive na minha vida. Então, nesse período, mais ou menos a partir de 2016, 2017, eu comecei a comercializar os produtos feitos por uma destilaria mineira que estava começando. Como que eu comercializava? Eu levava esses produtos para esses meus amigos dessa empresa. E lá eu tinha contato com gente do mundo todo. E todo mundo elogiava. Quando, então, eu comecei a pensar, gente, eu já tenho 30 anos em metalurgia, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ter contato com as pessoas, né? Então, eu pensei em mexer nessa área comercial sem nunca ter mexido, né? Mas quando você fala produto, é a cachaçinha que você, às vezes, brindava, ou que você também gostava? É a cachaça ou outro tipo de destilado? Não, essa destilaria, ela faz coisas assim que a gente não imagina, né, assim, de tão boas. Então ela faz cachaça, logicamente, a família começou com cachaça, mas eles desenvolveram outros destilados especiais. Bacana. São gins, são vodka, são rums, que são maravilhosos também, e principalmente a linha de whiskies, que é uma novidade de fazer aqui no Brasil. Então eles produziam mais assim para os amigos, para a família, para as festas familiares, e depois resolveram comercializar, porque todo mundo elogiava. Para escalar. Exatamente. E nesse momento que eu estava lá nessa empresa, na hora então eu tomei uma decisão. Essa decisão foi planejada por quê? Porque minhas filhas formaram. A minha caçula havia formado em medicina. Aí eu tomei uma decisão, falei, olha, está na hora de eu buscar o meu caminho, um outro caminho. E aí comecei a avisar a empresa que ia sair, eu tive que planejar essa saída, justamente trabalhando com japoneses, né? Ou seja, preparar o meu substituto, preparar as pessoas que iriam trabalhar no meu lugar, e nesse meio tempo eu fui planejando como fazer essa comercialização. E nessa comercialização saiu a necessidade de abrir uma loja no Mercado Central. Foi aí que foi o ponto principal, que é uma loja hoje que a gente tem lá chamada Ambix, que significa lambique em grego, né? Ah, em grego, Ambix. Ambix. E então nós começamos a abrir essa loja e veio a pandemia. No meio da pandemia. Então, quando a gente se comunicou pela primeira vez, que você estava procurando um apoio no marketing digital, já era para esse projeto da loja no Mercado Central. Você já tinha tomado essa decisão? E por que o Mercado Central? Houve alguma oportunidade diferenciada para você ficar
tomar a atitude de querer ser no Mercado Central, por ser um cartão de visita e ponto turístico de Exatamente. BH? É difícil a gente imaginar uma destilaria mineira produzindo produtos que até pouco tempo atrás eram considerados especializados de alguns países, tipo Escócia, né, Inglaterra, etc. Então, a gente colocou no Mercado Central, porque ali é um centro cultural, é um centro gastronômico aqui de Belo Horizonte, né? E então passa gente do Brasil inteiro. Então seria uma oportunidade de estar divulgando essa marca também para o Brasil inteiro, mesmo ela sendo independente. Essa loja é independente dessa marca, né, da Destilaria Lamas. Mas a gente optou, devido à qualidade do produto, em trabalhar com essa marca principalmente. Então, o Mercado Central é um ícone aqui de Belo Horizonte. É um ponto que toda pessoa que vem visitar a gente tem que passar no Mercado Central, comer o fígado acebolado, comer empada de jiló. Não tem jeito. E agora beber uísque, tomar um gin e fazer algumas coisas diferentes. Dá uma passadinha na Ambix. Com certeza. Que bacana. E aí, começou a pandemia depois? Isso foi o quê? Só para a gente situar aqui, foi em março de 2020? Nós abrimos... A loja mesmo, oficialmente, nós abrimos no dia 10 de outubro de 2020. Logo em seguida, já teve que fechar, né? Assim, teve que trabalhar com portas fechadas, né? Teve umas ondas roxas depois disso. Exatamente. Então, foi muito complicado. Então, um pouquinho antes, como já estava na época da pandemia, aí imagina a primeira loucura que passou na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, eu larguei a empresa, ou seja, uma estabilidade de vida, né, vamos dizer assim, que eu tinha na outra empresa, para me dedicar a algo novo, e logo começa a pandemia. Logo que eu saí da empresa, começa a pandemia. E mesmo assim a gente toma uma decisão de montar essa loja no Mercado Central. Então foi muita coragem, realmente. Assim, o pessoal fala, nossa, vocês foram loucos demais. Mas era necessário fazer isso, porque eu não estava com o trabalho, né? E essa questão de procurar o marketing digital ia ser fundamental para isso. Então, a gente precisava, porque as pessoas estavam ficando em casa. Então, eu precisava encontrar um jeito de comunicar com elas. E como que a pessoa vai comprar um produto novo, né, uma marca nova, sem sair de casa, sem poder experimentar? Sem ver, porque não tem prateleira de supermercado, nada. Ficou tudo fechado. Tudo fechado. Então, a gente teve que contar mais desafiador muito. Ainda, né, Marcos? Foi o boca a boca e a qualidade desses produtos. Realmente, a qualidade é muito grande. Nesse meio tempo, também, a Destilaria Lamas, ela tomou uma decisão, nessa etapa eu ajudei um pouco nisso daí, que foi mandar bebidas para concursos internacionais. Por quê? A gente percebia que muita gente não acreditava de se fazer uísque aqui no Brasil, né? Ou fazer um gin bom e etc. Então, mandamos para os principais concursos, São Francisco, Londres, Festival de Outono no Reino Unido, Bruxelas. Então, foram vários concursos, e todos os concursos que foram para as quais a destilaria mandou as bebidas, ela foi premiada. Isso é muito difícil de acontecer. Normalmente, num concurso internacional de bebidas, só 20% das bebidas que participam que ganham algum prêmio. E essas bebidas dessa destilaria, principalmente os uísques, foram selecionadas assim, com medalhas de ouro, com medalhas de prata, né? Recentemente, um chamado Robustos, ele ganhou o melhor uísque da categoria dele, numa competição que saiu agora semana passada. Então, são bebidas assim, de alto nível. Então, as pessoas falaram, tem algo de diferente acontecendo nessas Minas Gerais. Tem algo diferente. Exatamente. Então, ficou fácil. Trabalhar com um produto de alta qualidade ajuda muito, né? Mesmo sendo boca a boca. E aí, esse trabalho de boca a boca foi muito forte, porque um amigo vai falando para outro, que vai falando para outro, e aí eles começaram a comprar. Então, a gente fazia entregas desse jeito, né? E a loja hoje, basicamente, é isso. Hoje, a gente fornece o Brasil inteiro, pessoas que compraram aqui, levam o nosso cartão, a gente mantém contato pelo WhatsApp, pela mídia social, e elas fazem compras. Mas aí logo depois desse encontro que a gente teve, mais por telefone, você conseguiu achar alguém que fizesse o trabalho de marketing digital para você? Você pensou em e-commerce? Você é tímido para falar lá na época? Ou isso já veio naturalmente? Você achou? Não, o que nós fizemos? Nós contratamos uma empresa
Essa empresa era a mesma empresa da Destilaria Lamas, porque a destilaria também fez um Ótimo. trabalho. Então isso, Porque já sabe a história, já sabe falar exatamente, sobre o segmento. exatamente. Então isso facilitou muito. Inclusive os produtos, as fotos, os vídeos, etc. A gente utilizava esses vídeos e essas fotos. Então é um pessoal muito criativo. Então ajudou bastante nessa divulgação, né? E até hoje ajuda bastante E nessa nesse divulgação. início aí, nesse mercado aqui, Minas, você ficou com uma exclusividade nessa representação, nessa Não, não, distribuição? não. Tem não. Não. Tem não. Não existe exclusividade nenhuma. É cara e coragem mesmo, né? Tanto que é uma loja independente em que eu tenho que pensar também em outras coisas. Eu não posso ficar parado simplesmente, né, nesses produtos. Eu tenho que pensar em outras alternativas, como todo negócio. Então, além da loja, você passou a distribuir, a fazer tipo um delivery? A gente faz entrega, envia para o Brasil inteiro, a gente tem contato com alguns bares e restaurantes, onde a gente, logicamente, temos uma condição boa, comercial, né, junto com a Lamas, para poder fazer a distribuição de produtos. E, principalmente, essa através de correios de clientes do Mercado Central. Esse daí é um público que se tornou cativo. E aí, Alex, tem um negócio que eu aprendi bastante nesse período da pandemia, atendendo ao público. Duas questões fundamentais. Uma é ter um produto de alta qualidade para trabalhar. Isso facilita muito. Porque é um argumento forte quando você tem um produto que você tem total firmeza para falar, porque já foi testado, mas ainda não tinha ganhado os prêmios que você se referiu aqui mais cedo. Aí era... O que fez esse ponto foi o boca a boca, de pessoas que conheciam a bebida e que foram passando, né? Porque geralmente a bebida é um motivo de comemoração, de encontros, celebração. Exato. Então isso contribuiu. Ajudou demais. O outro fator que eu vi é que quando as poucas pessoas que iam ainda no Mercado Central, por causa devido à pandemia, ainda estava todo mundo com medo, eu sentia uma curiosidade muito grande em conhecer as coisas e conversar. E aí é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de conhecer, igual você gosta, né, a gente estava conversando, né, de conhecer a história das pessoas, interagir com as pessoas. Eu adoro fazer isso. Então, tanto que final de semana, para mim, de todo mundo que é sábado e domingo, para mim são meus dias principais de trabalho, porque é ali que vão meus amigos à loja, vão meus conhecidos, meus novos amigos e colegas. Então eu vi uma carência muito grande das pessoas em conversarem no período de pandemia, porque todo mundo era obrigado a ficar em casa. E também, o terceiro ponto que foi fundamental para o sucesso da loja, ela tem uma clientela hoje bem legal, né, muito amiga, é funcionários bem qualificados. Então, você imagina, falar de uísque para o Brasil, que não está acostumado com uísque, no Mercado Central, a gente teve que qualificar muito bem, são os meninos novos, e que hoje, assim, entra qualquer pessoa lá, eles conversam de igual para igual, eles passam, já beberam uísques famosos, já beberam gin famosos, é um treinamento que a gente fez com ele muito grande. E que a gente faz esse treinamento também com algumas lojas, bares e restaurantes que a gente fornece. Então, isso vai consolidando o conhecimento e a experiência existente, né? Então, fica uma dica aí que o Marcos está dando para a gente, é que o recurso humano, o network, o marketing, é aprender do que você está falando, para quem você está falando, é dar valor a quem está te ensinando. Isso tudo é muito importante no novo negócio. Sem dúvida. Senão não vai para frente. E nessa ponto de conversação, a concepção da loja é um negócio muito diferenciado. Essa concepção a gente pegou um pouquinho de uma loja similar que nós vimos na Escócia, quando nós fomos visitar lá. Então você imagina um retângulo, né, vamos dizer assim, do lado de cá tem exposição das garrafas grandes, né? E do lado oposto a gente colocou uns barris onde a pessoa pode tirar na hora, degustar a bebida, né, para ela conhecer, já que a bebida é desconhecida, e ela escolhendo aquela que ela quer, ela coloca em garrafinhas menores, inclusive personalizadas.
Então, a loja começou a abrir um outro negócio que a gente está crescendo nesse ponto, e que é um dos pontos que eu vou investir, não só a venda dos produtos, mas a venda de produtos personalizados para empresas. É um novo conceito, e assim você cativa mais esse cliente. Exatamente. Empresas já procuraram a gente, nós fizemos para final de ano, ou para feiras, etc., produtos com os rótulos dela, né? Logicamente, a gente legaliza isso tudo no Ministério da Fazenda, e sai uma garrafa com o rótulo daquela empresa, onde ela dá de brinde para o fornecedor dela, para o cliente dela, etc. Ou caixas. Esse é um trabalho muito legal que a gente faz, essas caixas, através da Associação São Vicente de Paula, que é uma forma que o negócio... É empreendedorismo social tem que ter. Conjugado aí, porque aí não tem erro. E é um pessoal que faz um trabalho de altíssima qualidade. Então, a gente faz umas caixas de madeira, coloca a logomarca da empresa que está comprando, coloca a marca do casal, do casamento deles, né? Então, a gente faz essas coisas bem personalizadas e as pessoas querem isso. Ela quer passar por uma experiência que tem uma coisa onde ela colocou, ela participou da elaboração. Então, a loja Ambix, a gente está caminhando muito para esse lado agora também, né? Desenvolver coisas desse tipo. E o carro-chefe da Ambix seria o quê? No ramo dos uísques, das cachaças, dos gins? O uísque, ele é o carro-chefe ainda, porque ele chama atenção, né? Assim, é considerado uma bebida rara, né? Assim, então, ele chama bastante atenção. E eu consegui prêmios internacionais e ter notas em livros especializados de uísque publicado no exterior, tipo, tem um livro chamado Whisky Bible, que ele pontua os uísques para falar se ele é bom, se não é, excelente, etc. E a média de pontuação da destilaria Lamas é uma pontuação altíssima, muito alta. Ousa a dizer que seja igual ou superior à maioria das destilarias escocesas, né? Que bacana. Então, os uísques são muito bons. Então, eles chamam atenção por causa disso. Mas as outras bebidas são de altíssima qualidade. Então, por exemplo, as cachaças. Uma foi medalha de ouro em 2020, outra 2022. A de 2021 foi uma medalha de honra ao mérito. Ganhou medalha de ouro em Frankfurt, na Alemanha. O gin. O gin é uma casa à parte, porque eu sou apaixonado por esse gin nosso, minha esposa também adora, é excelente. Ele mandou para 3 concursos o tradicional, né? Ganhou em Londres, ganhou o Festival de Outono no Reino Unido, ganhou o Festival de Bartender em São Francisco. Nesse de São Francisco, que era muito legal, por ser de bartender, avaliava a bebida pura e a drinkabilidade dessa bebida, né? Então, das quase 3.000 bebidas que participaram, ele ficou em 21º colocado. Então, numa primeira estratégia de marketing que vocês usaram. Exatamente. Isso é fantástico, porque vocês tiveram uma autoridade que respaldou aquele uísque, aquela cachaça, e já é um argumento para as vendas. Exatamente, isso ajuda demais. Certo. Né? Agora, eu acho que a principal premiação que nós tivemos foi o ano passado agora, teve... 2022. 2022, que foi o jubileu da Rainha Elizabeth, né? E foi comemorado no mundo todo, né? Infelizmente, depois ela faleceu. Mas existe a história que ela bebia o gin todo dia, né? Danadinha. Tanto que conservou muito tempo, né? Justamente. E o que aconteceu com isso? O consulado britânico aqui, ele fez uma festa em homenagem para ela. Foi lindo, foi lá no Palácio das Mangabeiras, né? Com músicas dos Beatles, etc. Dos Beatles, que bacana. Foi um evento incrível. Foi no final de 2022? Foi em junho, julho, mais ou menos, 2022. E o Lucas Brown, que é o cônsul, ele escolheu esse gin, produzido pela Lamas, se chama London Dry, para ser servido lá. London Dry. E juntamente com o whisky. Então, acho que foi a primeira vez que teve uma festa britânica, feita aqui pelo consulado britânico, que utilizou bebidas produzidas, vamos dizer, tradicionais do Reino Unido, né, que é o gin e o whisky, mas sendo servidas por produtores mineiros. Né? Interessante. Foi a primeira vez isso. E o pessoal adorou, entendeu? O embaixador estava lá, nós conversamos, cara...
Alguns beberam muito, até, pra falar a verdade, viu? Porque, assim, foi muito divertido, foi um negócio muito alegre. Foi Hoje um negócio você imagina que tem um perfil para o gin, aí tem um perfil mais festivo para os jovens, ou quem é o provador de uísque, o que gosta de uísque, são pessoas que ficam mais em casa, que bebem uísque. Como que é o ritual desse perfil de consumidor para Brix? Assim, eu vou relatar o que eu vejo através da loja, né? Eu acho que existem algumas coisas, alguns padrões que foram colocados no perfil das pessoas, as pessoas acharem que existe algum perfil pronto. Então, por exemplo, quando eu comento com as pessoas que entram lá, principalmente as mulheres, por exemplo, que o maior consumo de uísque no mundo são de mulheres, não são de homens. São de mulheres? São de mulheres. 56%. Isso daí nós aprendemos na Escócia, com uma visita que nós tivemos lá. Nos foi relatado na época, né? Então, as mulheres assustam. Entendeu? Assustei aqui. Você também assustou. Assustei. Então, existem algumas coisas que são colocadas como padrões e que, na verdade, são sem sentido, né? Sem Eu acho necessidade. que são crenças limitantes, que agora a gente, né, vê muito esse termo, e acho que a criação também, a cultura das regiões, do país. Exato. Se a pessoa tem os hábitos. É interessante Exatamente. Esse estudo também, quando a gente vai lançar um produto, a gente ter as maiores informações que puder. Hoje, o que a gente vê? Tem um pessoal mais tradicional da minha idade, vou falar um pouco do uísque, né? Que no início eles falavam que só podia ser coisas de fora, né? Assim, o pessoal, e que gosta de ostentar, gosta de bater a foto dele com carro importado do lado, com marcas mais consagradas. Estou aqui bebendo meu uísque, com minha casa, no meu carro, e não é bem assim a realidade. Esse é um grupo, existe, né? Existe esse grupo. Existe a realidade. Mas existe um outro grupo que não, ele está disposto a experimentar coisas novas, ele está disposto de cabeça aberta para vivenciar novas experiências. E eu vejo isso muito agora na juventude. Tem um pessoal aí de 20 a 35 anos aí, que eles já vão lá, experimentam. Eu gostei desse. Já Esse daqui é diferente. Eu falo, eu falo uai demais, né? Que eu sou pernambucano, mas puxei o mineiro. Aqui tudo é uai. Assustou, é uai. Ficou surpresa, uai. Exatamente. Então, eles vão experimentando e começam a valorizar coisas diferentes. Então, um outro conceito que está indo por água abaixo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo todo, é essa de que o uísque é coisa só da Escócia. Champanhe só da França, da região lá de Champagne. Vinhos eram os franceses, mas os chilenos entraram, a Austrália entrou e etc. E agora tem vinho no sul de Minas ganhando prêmio. Tem espumantes brasileiros do sul aqui que estão ganhando muito prêmio. Tem o uísque que ganha prêmio. Tem cervejas mineiras que ganham todos os prêmios lá no exterior. Então a gente tem que começar a ver e a valorizar as coisas nossas. Uma ressignificação de valorizar o que é de Minas, o que é da terra. Exatamente. E isso é uma coisa que eu percebo muito das pessoas querendo fazer. Eu tenho um exemplo muito bom, posso dar? Tem até um uísque aqui que eu trouxe. Sim. Tem um uísque aqui chamado Amburana. Quer pegar ele? Tá aqui? Tá, ele tá aqui. Pega pra gente. Todo mundo fica conhecendo. Esse aqui, o uísque Amburana. Uma garrafinha simples. Uhum. Amburana é uma madeira que ela tem aqui no Brasil, daqui da região amazônica, até a Argentina tem. É uma madeira que ela adocica um pouco, dá um gostinho de canela. Um negócio muito impressionante. Ela é muito usada na cachaça, né? Depois eu vou explicar o que eu aprendi, por que a gente usa madeiras diferentes, que não é o carvalho americano ou o carvalho europeu, na produção da cachaça. E aí, nós resolvemos inovar. O que foi feito? Fez-se o uísque conservado, passou no barril de carvalho americano e depois finalizou nessa Amburana. Bacana. Fazer um uísque com a cara totalmente brasileira e mineira. Mandamos esse uísque para um concurso, o World Whisky Master, no Reino Unido. Ele ganhou medalha de prata.
nesse concurso. Depois ele Olha ganhou só. agora a medalha de prata também em São Francisco, em 2022. Passou um tempinho, o coordenador desse concurso, ele chama Richard, ele me ligou aqui no Brasil, né, no meu celular, depois que o concurso já tinha terminado, me perguntando o que era amburana. Aí eu expliquei para ele, a madeira brasileira, mais avermelhada, daqui no Brasil inteiro, né? Muito usado para Amburana. cachaça. Bonito Alguns nome. lugares chamam imburana, outros umburana, Certo. e alguns locais amburana. Aí ele falou, Marcos, palavras dele, né? Assim, nós ficamos impressionados com essa bebida. Ela adocica, mas ela tem um problema que ela esconde o álcool. Ou seja, ele está querendo, assim, elogiando, porque ele falou que esconde o álcool, porque ele poderia beber muito mais. Mas fica suave e a pessoa vai degustando. Vai degustando. Aí eu falei, que bom. Aí ele falou, nós demos prata porque a gente não tinha referência. Passou mais umas 2 semanas, ele continuou pesquisando e ele mandou foto de 2 destilarias, uma irlandesa e outra inglesa. Uma chama Telling e a outra chama Whistle Pig, que estão fazendo coisas semelhantes, só que elas importaram os barris aqui do Brasil para lá, porque eles não têm, eles só têm carvalho, né? Para fazer isso aqui, semelhante a isso aqui. E eles estão vendendo uma garrafa dessa lá, 175 libras, 700 ml. Olha aqui, na hora que a gente lançou isso aqui, muita gente, principalmente o pessoal mais da minha idade, falou, isso é cachaça. Pessoal mais experiente. Mais experiente, né? Entendeu? E aí os jovens bebem isso e falam, pô, mas é gostoso demais, comparado até com outros do e tal, e levam isso aqui. E os estrangeiros, quando vão no mercado central, hoje, dentre os whisky, talvez seja o preferido deles, é o que mais vende na loja. Porque eles não têm isso daí, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que romper um pouco com essas barreiras que nós temos, que nós colocamos. Entendeu? Então, a gente tem que ser ousado, tem que convencer, tem que conversar, tem que mostrar, mas as pessoas têm que estar abertas a experimentalismo, né? Nós temos que ter um pouco de ousadia, de coragem e ir seguindo e deixando esse fluxo. Porque se você não está em movimento, isso tudo não acontece. Exatamente. Então, às vezes, se vocês tivessem ficado assim, pensativos demais e não executassem, vamos mandar o prêmio para esses países, para concorrer. Uhum. E aí, esse processo não teria sido tão rápido. Tão rápido. Tão rápido. E é legal, recentemente eu tive a Coreia. Eu levei essas bebidas para justamente fazer uma demonstração lá, para um grupo. E eles fecharam. Mas é alguma feira específica, igual que existe as feiras? Não. Não? Essa não. Foi um trabalho, uma empresa de São Paulo que me chamou para fazer esse trabalho. Era através da embaixada. Ia ter uma exposição de produtos brasileiros na embaixada brasileira. E eu fui arriscando, né? Assim, foi muito bom. Passei lá. Pausa. Ele foi arriscando. Ele foi arriscando, ou seja, ele foi tentando. Então, só dessa forma que nós conseguimos conquistar os degraus para o sucesso do negócio. Tem um risco. Sim ou não? Tudo tem um risco. Tudo tem um risco, mas não tem jeito. O certo é que a gente consiga persistindo, porque você começou e de repente você já tem o seu espaço, pelo que eu estou percebendo. Eu estou sempre construindo e reinventando, né? Eu vou chegar lá que eu estou reinventando aqui agora. Então, eles optaram por esse whisky. Eles optaram por um outro da Lamas e um rum, também feito pela Lamas, no primeiro embarque deles, que está sendo feito e vai ser feito agora, esse mês de fevereiro, né, para eles. Então, assim, eles experimentaram tudo, mas adoraram a amburana. É do gosto deles também. Então, assim, às vezes o pessoal estrangeiro, nós brasileiros só vamos dar valor depois que o estrangeiro der o valor. Entendeu? Ou seja, tem que ter um selo, tem que ter uma aprovação de alguém para ir a pessoa dar valor. Nós temos que quebrar um pouco isso na nossa mente. Sabe? Muito paradigma. É a síndrome de cachorro vira-lata, né? Que a gente chama, né? Uhum. Então a gente tem que romper um pouquinho isso daí. Mas falando assim em coisas de reinventar, eu comecei a perceber que a Lamas fez uma parceria com
e lançou um licor de doce de leite Viçosa, que é um show de bola. Funarbe, doce de leite Viçosa, delícia. Né? O doce de leite é bom. Esse licor, então, eu achei Ele que também foi mais ganha gostoso. muitos prêmios. Ganha, com certeza, com certeza. E esse licor ficou muito bom. Então é o licor com toque de doce de leite Viçosa. Não, ele é feito com o doce de leite. Com o doce de leite? Ele é feito com o doce de leite Viçosa. Então, quando você degusta, você... vai ter o gosto do doce de leite Viçosa. Né? Só que vai ter um teor alcoólico ali dentro. E os estrangeiros também estão adorando demais, né? Esse daí. Vem gente que compara aí com Baileys, né? Amarula, né? E você etc. selecionou esses e foi para a Coreia? Não, para a Coreia eu só levei os uísques. Só esse? Não, isso é porque, assim, dessa mudança de paradigma. Quando a gente fala licor, a gente pensa que é uma bebida muito feminina. Pensa, realmente. Né? E lá na loja eu vi o contrário. Eu vejo que é muito homem querendo bebendo. Inclusive, eu falo, nossa, beber isso aqui eu passo a tarde inteira bebendo. Então... Porque você ser mais adocicado, aí a mulher... Botar os o dois paradigma juntos. que a gente beba um pouquinho. E aí... Nada. Vamos quebrar isso aí, Marcos. Vamos quebrando. E aí eu comecei a perceber que o público gosta de licores. Então, a gente está começando a desenvolver alguns outros licores, aí não é com a destilaria Lamas, alguns licores artesanais que são feitos. Talvez a gente vá produzir na destilaria para ser um volume maior, porque as pessoas estão procurando licores bons. Licor de café, licor de cremoso de café, licor de chocolate. É impressionante. Então eu falei, aí tem uma outra oportunidade, tem um outro negócio. E a gente já começou a encontrar, então, alguns pequenos produtores onde a gente vai investir neles para fazer esses licores. Muito eu acho que vai ser... É uma tentativa, mas eu acho... É aquilo que você falou, a gente tem que tentar também, né? Não adianta achar que vai vir alguma coisa do céu, a gente tem que buscar fazer alguma coisa, tem que reinventar, tem que buscar alguma coisa. E teve alguns momentos que você, nesse pouco espaço de tempo, você pensou em assim, desistir, ou você com a sua coragem, que eu percebo, e com a sua determinação, você foi executando, você foi tendo os seus insights junto com as parcerias, e isso foi fluindo normalmente, ou teve alguma hora que você pensou assim, teve algum empecilho, algum obstáculo, até por parte, como você fala, de rótulos, dessa exigência, teve algum... Tem. Sempre tem momentos que a gente pensa em desistir, né? Assim, passa dificuldade, a gente fala, nossa, como é que eu vou dar conta disso, né? Fecha até os olhos mesmo, igual eu fechei aqui agora. Que a gente lembra. Então, assim, a gente chega à noite e fala assim, nossa, não vou conseguir dormir mesmo. Isso acontece, eu acho que isso é até natural. Mas a gente tem que ter uma cabeça aberta, assim, também pensando o seguinte, olha, da mesma forma que vem essa dificuldade, se eu ficar preso a essa dificuldade, eu não vou encontrar solução. Então, eu preciso parar um pouco, relaxar, estar mais presente para justamente encontrar alternativas que sejam viáveis, porque senão vai entrar em colapso. Então, aí uma filosofia um pouco de vida que eu tenho, que eu não acredito que tudo que é criado, ele também pode acabar alguma hora. Lógico. Né? Então, a própria loja Ambix, ela pode acabar, não tem problema nenhum. Mas o Marcos, ele vai ficar parado nisso ou ele vai encontrar uma outra coisa para fazer? O Marcos vai ter que encontrar uma outra coisa para fazer, ele continua vivendo. Até porque a gente pensar, como você teve essa coragem de montar a loja durante a pandemia, que já foi desafiador, nesse momento aí, você usou a loja como uma ferramenta de vendas a mais, mas você pode ter vários. Aí isso amplia os seus horizontes comerciais também. Exatamente. E você começa a encontrar um outro ponto muito importante, é a confiança. Então, por exemplo, eu tenho plena confiança na destilaria Lamas, né? É um relacionamento que eu já tenho 35 anos, né? Que a gente já tem. Então, eu tenho uma confiança. É uma história de vida. Você já conhece como começaram. Exatamente. As dificuldades, o que romperam de paradigmas. E rompendo e buscando fazer coisas boas. Exatamente. De qualidade, né? Então, inovando. Então, a confiança é um negócio muito importante. A inovação é um negócio muito importante. Mas a gente pode
encontrar outras pessoas também confiáveis. Então, nesses 2 anos, eu tenho encontrado pessoas muito confiáveis. E, para falar a verdade, eu acredito que a grande maioria das pessoas quer o bem dos outros. Sabe? Eu também acredito. Não Porque tem dúvida. tem muitas pessoas boas, por mais que a gente às vezes vem e pensa, que acho que se decepciona muito ou no meio profissional, em qualquer que seja de relacionamento. E de repente, quando você às vezes para pensar na sua trajetória, você fala assim, não, teve muito mais pontos positivos do que alguns empecilhos Sem de algumas dúvida. pessoas que não entenderam naquele momento, às vezes porque não estava no tempo daquela pessoa, né, no tempo dela e no nosso tempo, que a gente queria muito, porque a gente fica numa ansiedade para que o negócio dê certo. É. Então, isso cria uma ansiedade, o que é normal. Uhum. E aí, é muito importante a gente ter esses laços, estar aberto para criar conexões positivas com as pessoas, né? Logicamente, você deve buscar registrar em contratos, etc, porque aparecem outras influências, né? Mas isso tem que ter. Mas a confiança tem que existir. Então, eu já tenho que entrar no negócio sabendo que eu posso confiar nas pessoas, né? Para ter essa reciprocidade. É isso que eu estou tentando falar, que eu acho que é muito importante. Então, nesses novos negócios que agora eu estou planejando, já são outras pessoas que eu conheci nesses 2 anos. Entendeu? Nesses 2 anos, agora que a gente começou a conversar, esse pessoal que eu estou falando dos licores, são pequeniníssimos produtores, mas que fazem um negócio com esmero, com qualidade, que fazem um negócio assim, sabe, dá vida ali naquela pequena produção deles, que é de altíssima qualidade. E com uma ideia e com essa perspicácia que você tem, essas pessoas, você vai dar um ânimo diferente profissional para elas. Com certeza, com certeza. Essa que é a ideia. E tem algum desses outros aqui que você trouxe que a gente pode exemplificar? Tem. Ixi, aí tem vários. Eu não trouxe toda a linha, né? Não, ele não trouxe toda a linha porque ele quer que a gente vá lá no Mercado Central conhecer a Ambrix. Exatamente, vai ser muito bem recebido, vai poder experimentar. Vamos lá! Já estão convidados todos. Mas eu trouxe aqui algumas amostras bem interessantes, sendo que 4 delas são relacionadas a bloco de carnaval. Eu trouxe justamente elas aqui por causa do carnaval. Então, eu gosto muito de carnaval também, né? E agora, esse ano, parece que vai ser... Todo mundo está mais animado, mais relaxado com tudo que todo mundo passou para vivenciar. Eu já vi várias propagandas de vários blocos aqui em BH, muita energia positiva, eu acho. Exatamente. Eu não tenho... Eu escolhi 2 blocos aqui de Belo Horizonte que eu acho o trabalho deles muito relevante, musicalmente, né? Para tentar fazer alguma coisa para apoiá-los. Como eu disse, uma das coisas que a loja... Mas conta pra gente o nome dos blocos, pra gente poder participar. Um deles é o Bloco da Esquina. Bloco da Esquina. Esse Bloco da Esquina, eu toco nele, inclusive, né, nesse bloco. Já tem 4 anos. Então você tem um dom musical também que a gente não sabia? Tem nada. Esse daí foi um outro negócio que eu quis romper na minha vida e falei, vou entrar no bloco. E acabei entrando no bloco sem nunca ter tocado um instrumento assim, de percussão nem nada. Mas vou lá no ritmo, pessoal. A gente tem que ir enfrentando as coisas, né? Essa esquina tem alguma coisa a ver com o Clube da Esquina? Tem, exatamente. Essa foi uma opção desse bloco, porque eu sou apaixonado com o Clube da Esquina. Eu também. Né? Também? Muito. Então, esse bloco é só músicas do Clube da Esquina, Milton Nascimento, Lobo Borges, Beto Guedes, etc. Então, a gente fez algumas bebidas, uma cachaça, um uísque, uma vodka, um rum, e o gin, com a marca deles, que a venda ajuda para o bloco sair, porque esses blocos vivem muito da vendinha que eles fazem ali. Lógico. Né? Muita coisa, né? Eles não buscam dinheiros enormes, principalmente esses 2 que eu conheço eles. Ué, pega para a gente mostrar aqui. Essa daqui eu trouxe do Bloco da Esquina, eu trouxe o gin. Mostra para lá. É o mesmo gin que foi utilizado, que foi servido na festa do Jubileu da Rainha, que eu falei para vocês. Só que está num preço bem mais em conta, inclusive, sabe?
Então ficou bonitinho o bloco. Bloco da Esquina, Bloco da muito, muito. E essa ideia partiu de você por causa desse afeto que você tem com as músicas? É porque eu penso o seguinte, eu tenho que fazer um negócio que seja prazeroso, né? Assim, para Lógico. mim. Se eu gosto de tocar, se eu quero ver esse bloco na rua, o que eu posso fazer? O que eu posso oferecer para Porque que o ele saia? empreendedor tem que ter um hobby, tem que ter alguma coisa que goste e que se unir com o seu profissional é tudo de Fica bom. gostoso, né? Muito mais gostoso. Sem dúvida, sem dúvida. O outro bloco, eu não consegui sair nele. Mas, assim, eu conheço as pessoas que participam desse bloco, que fundaram esse bloco, que é o Léo e a Flávia, que é o Bloco Fúnebre. Não sei se você conhece esse bloco. Não conheço. Esse daí também é sensacional. Você já viu aqueles filmes, aquela festa dos mortos mexicana, aquele negócio? Do Halloween, daquele... É tipo Halloween, mas lá no México, né? Tem pessoal, tem uma festa lá que eles se fantasiam, né? Tudo de caveiras, né? Assim, das almas, etc. Nada ligado a rock and roll. Mas... Não. Mas esse bloco fúnebre, ele sai à meia-noite. É mais a arte de se vestir, tem alguma... É na arte de se vestir, né? E ele sai ali na Praça da Bandeira. Certo. À meia-noite, vai sair no dia 17, o Bloco da Esquina vai sair no dia 19, no domingo. Então o Bloco Fúnebre sai sexta-feira à noite, meia-noite, e vai descendo até a Praça Milton Campos. E as músicas são maravilhosas. O Léo e a Flávia, eles têm um grupo, eu esqueci o nome do grupo deles, e eles tocam, eles são donos de um bar chamado Casa Fúnebre, que fica ao lado ali do Cemitério da Saudade. Nossa, né? Muito legal, vale a pena ir lá. Tudo a ver. Tudo a ver. Vale a pena ir lá, eles são muito agradáveis e são excelentes músicos. Excelentes músicos. Então eles montaram esse bloco, tem 10 anos, eu fiquei sabendo que Mas a trilha musical é rock, é Não, pop, MPB, é um samba, mistura samba tudo. rock. Tem MPB, tem música antiga, tem Caetano Veloso, tem Noel Rosa, uma mistura de músicas boas. Mistura de músicas boas, vale a pena. Tem que ir lá. Pura alegria. Alegria. Não é celebrar a morte, é o contrário, é celebrar o renascimento, né? Da alegria. Esse é o objetivo. Presente. E o Bloco da Esquina é esse daí, que eu sou apaixonado também, esse daí, não tem dúvida. Mas eu não consegui ensaiar esse ano para sair no Fúnebre, por causa das outras atividades. Vai e flui lá. Vou, com certeza, com certeza. Você tem alguma expectativa? Como que tá para 2023 agora? Você falou do licor, mas sobre a loja, sobre algum projeto, quer contar aqui para gente? Olha, uma coisa que veio com a pandemia, sem sombra de dúvida, foram a necessidade do mundo virtual, as vendas através do mundo virtual. Então, eu vou investir um pouco nisso também, né? Assim, no e-commerce. Na época você não conseguiu fazer o e-commerce. Não. A gente tem uma lojinha via Instagram, mas eu não me dedico muito a ela. Então, agora não. Agora, inclusive, estou com uma assessoria para a gente começar realmente a trabalhar um pouco mais nisso daí. Né, para fazer um número maior de vendas através do e-commerce. Sim, porque eu também tinha um paradigma de que vender em vidro é mais difícil. Mas hoje a gente tem, né, o clube de vinhos. Tem. Então, eles vendem muito por algumas transportadoras específicas, que eu já pesquisei um projeto e que realmente hoje isso aí, as pessoas compram vinhos até de outros países, né? E a gente também tem outras bebidas que são reconhecidas aqui, como você mesmo está, e pela internet. Então, esse é um paradigma que a gente, às vezes, pensa e, às vezes, não vai. Então, eu te falo que você deve fazer o e-commerce porque você vai ter o seu espaço, você vai poder fazer as suas estratégias de vendas para esse produto ter uma visibilidade e ficar mais próximo a esse consumidor que está ávido para comprar isso na internet. Exatamente. E a gente não pode ficar limitado só nesse espaço que a gente mora, a gente habita. Porque a internet, mas se você colocar, sei lá, um idioma ou mais 2 idiomas,
que aí o Google vai ler melhor, tem toda Exato. essa Não, e você questão. falou uma coisa muito importante, que é uma das razões que fez eu pensar de já estar abrindo e-commerce. Eu imagino que daqui a uns 2 meses já vai estar no ar. O Mercado Central, querendo ou não, ele tem um espaço limitado fisicamente, né? A loja é um espaço limitado. E existem outros produtos de qualidade, que não só o da Lamas, que são feitos, são os vinhos mineiros, tem cachaças super premiadas, tem gins maravilhosos que são feitos aqui em Minas. E eu gostaria de comercializar esses outros produtos também. E a loja ali eu não tenho espaço físico para expor tudo. Ou eu mudo de lugar a loja, ou não, mas o Mercado Central ali... Eu vou falar uma outra frase do Mercado Central, né? Porque eu estudo filosofia também. Também, Então, que ótimo. Então, um professor meu, ele falou o seguinte, olha, se Platão, Sócrates estivessem vivos, o ponto de encontro é o Mercado Central. Entendeu? Então, eu não quero sair dali, eu quero manter ali dentro. Mas ali eu vou ter essa limitação física. É porque você tem um carinho, uma afetividade, que foi onde você começou. Mas é só na nossa mente que às vezes fica aquele espaço. Com o e-commerce, você vai poder pensar que você pode ter um leque de produtos lá dentro e para milhões de pessoas acessarem e terem como comprar o seu produto. Fazer uma loja, porém virtual mesmo. Ou seja, tem aquela física ali, que é o point, que é o momento, o conceito, experiência. E no e-commerce você pode fazer o seu espaço virtual. Exatamente. É esse ponto aí, você acertou na pinta. Esse é o objetivo do e-commerce. O outro são essas outras bebidas, que eu acho que dá para investir como uma forma até social. Né? O que eu tenho imaginado que vai ser esse desenvolvimento dos licores. E, em paralelo, também outras bebidas, também destiladas, mas com alguns toques diferentes do habitual. De frutas, de flores, de chocolate, né? Pelo que eu vi. É por aí, é mais ou menos por aí. Então, tentar inventar algumas coisas diferentes. Até em parcerias, né, com algum desses fornecedores, né? Você faz suco, né? Suco. Quem sabe, né? Hoje todo mundo está me vendo aqui, ó, com uma bebida, outro tipo de bebida. Falou assim, olha, o que houve? Mas que bacana a sua história, a sua coragem, Marcos. Parabéns, a gente deseja que você tenha muito, muito sucesso. Eu acho que você já atingiu aí um pontapé inicial para que isso flua positivamente. E agora eu acho que é muito bacana. E o que se dá de conselho para quem está mais ou menos começando, está querendo mudar de profissão ou não está satisfeito, como você passou por isso, ou decidiu em família que algumas posições já não estavam no mesmo tempo, que tinha que tomar outros rumos. Como que você deixa esse recado assim aqui para quem está nos assistindo? Eu acho que cada um deve realmente se perguntar qual que é o seu caminho, né? O que ele está fazendo aqui. É o lance do propósito hoje, está muito divulgado, aí você pensa, poxa, qual que é o meu propósito? É isso mesmo? Eu posso fazer mais? Eu tenho que trilhar? E o que eu vou deixar de benéfico para a humanidade? Né? Não é deixar assim coisas maravilosas, prédios bonitos, aquele negócio não. Mas eu como ser humano, o que eu vou deixar aí depois? Né? Eu já estou com 55 anos, né? A gente já fala que já está passando, depois de 50 a gente começa a ir para um outro caminho, né? Nada. Eu acho que nessa fase isso é outro paradigma. É um outro paradigma. É um outro paradigma. Porque nessa fase eu acho que a pessoa ela já viveu experiências duras, experiências boas, ela já teve várias vivências, e aí, nesse ponto, eu acho que o profissional, ele tem uma maturidade para poder pensar o que eu gosto mesmo, Exatamente. o que eu quero, e se isso tiver congruência de benefícios, de alguma rentabilidade, de algum meio de sobrevivência ali, eu acho que é o ideal. É o ideal. E aí, Alex, além disso, de buscar esse ideal, né, é que ela não acha que isso vai cair dos céus. Eu acho que eu escutei uma historinha, eu li uma historinha ontem de um místico, eu vou contar ela rapidinho, pode? Pode. É muito legal essa historinha, é de um místico árabe chamado Sadi,
o nome dele. Então ele falava mais ou menos o seguinte, a fábula, né, chama a raposa machucada, perneta, né, assim, a raposa amputada. Então, um senhor viu uma raposa amputada, assim, uma perna, e ficou com muita dó dela. Então ele passou o dia observando e notou que uma onça vinha sempre com uma comida na boca e deixava ali para aquela raposa comer. Então a raposa comia. Num outro dia, ele viu acontecer a mesma coisa. Ele falou, nossa, como Deus é bom, né? Tudo que a pessoa precisa, acontece com ela. Então eu vou fazer isso agora também. Estou precisando de tanta coisa, eu vou sentar e esperar as coisas acontecerem, assim como Deus enviou a onça para a raposa. Entendi. Então ele ficou lá, sentado. Passou um tempo, começou a vir a fome, não aconteceu nada. Aí passou um senhor, assim, ele escutou uma voz, nem passou um senhor, escutou uma voz nele e falou mais ou menos para ele o seguinte, olha, ao invés de seguir o exemplo da raposa, faça o exemplo da onça. Entendeu? Então é mais ou menos isso, a gente não tem que ficar esperando as coisas, alguém trazer comida para a gente. A gente tem inteligência, a gente tem braço, a gente tem a nossa percepção, a nossa intuição, que a gente tem que começar a fazer e correr atrás daquele ideal que a gente tem, daquele ideal de ser alguma coisa benéfica para a humanidade. Então acho que é mais ou menos isso, que se fosse para dar um conselho é um negócio complicado de se dar, né? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Tem esse lance, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, mas hoje está todo mundo na internet dando uma aconselhada, dando... E acaba que às vezes uma pessoa, você conversa um tipo de assunto e de repente ela cai a ficha, ela às vezes tem pessoas formadas, né? Segundo grau, terceiro grau, graduação, pós-graduação, e de repente ela depois não se percebe aí, não acha o seu propósito, ela vai achar o propósito em outro caminho. Em outro caminho. Em outro caminho. Então, isso aí é muito bacana. Você está nesse ramo e eu creio que o seu network nesses 2 anos aumentou muito mais. Muito. Porque são vários segmentos que você conheceu e várias pessoas. E com a vivência dessas pessoas também, você foi crescendo para tomar certas atitudes. Por esse caminho eu vou, por esse não vou. Por esse eu ouvi falar que não é muito bom, que tem que fazer assim, assado. Isso te ajudou muito. Com certeza. A gente não cresce sozinho, né? Não cresce sozinho. Não tem jeito. Então, você ter bons relacionamentos, buscar essas pessoas, estar aberto às interações, isso é fundamental. Seja clientes, o cliente é fundamental, né? O cliente é que dá a opinião final e que vai fazer o seu negócio crescer e movimentar. Mas, por isso, tratá-lo sempre bem, né? Esse daí é fato. Mas você começa a ter relacionamento com outras empresas, começa a ter relacionamento com outros empresários, com gente de outros países, né? Assim, de ramos diferentes do que eu era habituado, né? Então, isso me fez, assim, desconstruir, reconstruir a minha vida total. Te abriu horizontes até para você pensar várias ideias, e até valores de vida. Cerebral, tudo, muda tudo. Tudo. Mas quando você não está em movimento, isso tudo parece que não acontece. Então, é o que a gente estava falando no início aqui. Quando você está em movimento, a probabilidade de acerto ou de você ter um insight e ir por aquele caminho é muito maior do que se você não estiver em movimento, o que eu digo, tentando. Se não estiver tentando, não vai acontecer nada, né? Exatamente. Nada. Sem dúvida. Ainda não temos o e-commerce. Para quem está nos assistindo aqui, mas tem uma outra forma de comprar? Tem. Pode entrar lá na... Que a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui também. Ah, é? Ótimo. Pode entrar no Mercado Central, logicamente é uma loja lá, todos estão convidados, viu, a conhecer essas bebidas. E tem através do nosso Instagram, que é Ambix, AMBX, né? @ambix. 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 Você já colocou o nome bem sugestivo da localidade.
para colocar lá direto para o pessoal conhecer. É esse ponto que a gente quer ter. Esse é o Marcos, muito obrigada por você ter aceitado o convite do podcast. Acho que essa conversa foi bem interessante para quem não sabe muito do que está acontecendo nesse mercado aqui hoje. E a partir de agora, muitos vão lá na sua loja e vão conhecer. Eu mesmo vou querer saber mais e conhecer de perto, degustar. Não, com certeza. E eu queria te agradecer, Alexa, pelo convite. É para mim uma honra estar aqui, contar essa minha experiência, porque toda vez que eu conto, eu reflito sobre ela e vejo novos caminhos, novas oportunidades, né? Conversando com você, eu vejo também outras oportunidades que podem acontecer na minha vida, de estar aberto para isso, né? O tempo todo. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigada e eu espero que você volte aqui contando alguma novidade para a gente. O espaço vai estar sempre aberto aqui para você. Muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e esperamos no próximo episódio alguma história inspiradora para a gente contar aqui. Um abraço, até mais.